Você vai ver nessa edição: o sindicato fecha acordo salarial com as padarias e com as conservas. Reveja a entrevista sobre o conflito na Palestina. O diretor Darcy Rocha fala sobre a força-tarefa que está atuando nos frigoríficos. No quadro cultural, conheça o trabalho do cantor e compositor Vicente Pimenteiro. Mais uma dica de filme, E Paguê. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Rovanir Ribeiro e esse é o programa Nossa Luta, do Sindicato da Alimentação de Pelotas. O Sindicato da Alimentação formalizou um acordo com o Sindicato Patronal da Panificação de Pelotas. Nos seguintes termos: reajuste geral, todas as faixas salariais receberão 8% de reajuste retroativo a 1º de junho, o piso para balconista e serviços gerais ficou em 960, a função de quadrista e ajudante, o piso é de 976, e para os profissionais, padeiro, maceiro, confeiteiro e forneiro, o piso inicial, o piso não pode ser inferior a R$ 1.090. Esses pisos tiveram um reajuste em torno de 12,9%. Além disso, foi garantida também uma antecipação em fevereiro de 2015 para todas as faixas salariais no percentual de 3%, além de um auxílio escolar no valor de R$ 250, pago metade em novembro de 2014 e a outra metade em fevereiro de 2015, além, é claro, da manutenção das demais cláusulas constantes da convenção do ano passado. O diretor do Sindicato da Alimentação, Sérgio Moura, fala sobre o fechamento do dissídio das conservas. Acompanhe. Semana que se passou, o Sindicato da Alimentação fechou mais um acordo coletivo. Dessa vez foi o acordo das conservas, ficando 9,5% para quem está acima do piso, 12,33% para quem está no piso e auxílio escola para ser pago em março de 2015, o valor de 309. E a manutenção das demais cláusulas sociais, ficando 9,5% em 1º de maio de 2014, o referido percentual incidirá sobre o salário vigente em 1º de maio de 2013, resultante da convenção anterior. O salário normativo, a partir de 1º de maio de 2014, será de R$ 946. Salário normativo 2015. O auxílio escolar passa para 309, pagamento realizado em março de 2015. Indenização dos dias 31. O dia 31 dos meses de agosto de 2014, outubro de 2014 e janeiro de 2015 será incluída no cálculo dos salários. As diferenças serão pagas nos pagamentos do mês de agosto de 2014. Doação da data base, desconto de um dia de trabalho na folha de pagamento do mês de agosto de 2014. E além da manutenção do desconto de 1,5% sobre o piso. E a manutenção das demais cláusulas sociais. O hibridismo entre a latinidade do Pampa, a vivência em Pelotas no sul do estado, com passagens em Jaguarão, berço uruguaio e soma de referências na musicalidade brasileira, acompanhe o compositor e produtor cultural Vicente Pimenteiro. La vista es tuya y la ciudad poetiza por el dulce de tus labios. Indescifrable, su plan tan delicado, sutil silueta viva al alcance de mis manos. Sutil silueta viva, tensamente cintilante, gusto violeta. Eu sou Vicente Pimenteiro, me denomino um ativista cultural por misturar várias artes, sempre com gancho na música, que é minha atividade principal. Uruguaio, residente no Brasil, minha identidade revela essa integração, por eu estar desse lado, longe do meu país e perto ao mesmo tempo. E
trato de caracterizá-la com essa clave de candombe, um pouco de bossa nova e sempre com a intervenção de músicos brasileiros, tocando o que se escuta por lá, que hoje se escuta por aqui. Desde que te vi, prendidos en el túnel de tus ojos, quiero ver de vuelta todo lo que aprendí. Desde que perdí, prendidos en el túnel de tu noche, quiero ver de vuelta todo lo que aprendí. Quiero llorar al menos una noche. Quiero cantar al menos una vez, al menos una vez, al menos esta vez. Reveja a entrevista do professor de Relações Internacionais da UFPEL, Massar Omar. Ele fala sobre o conflito na Palestina. O programa Nossa Luta de hoje entrevista o professor Massar Omar. O professor é vice-presidente da Confederação Palestina Latino-Americana e Caribenha. Nós vamos conversar com o professor, naturalmente, sobre a situação da Palestina, hoje sofrendo uma severa agressão do exército israelense. Hoje é dia 29 de julho, nós estamos entrevistando o professor no dia 29 de julho de 2014. Como está a situação hoje na Palestina, professor? A Palestina, em geral, a situação, de fato, nesse momento, uma situação muito difícil, de fato, por o que está acontecendo nesse momento lá, mas muito mais difícil, de fato, para a população palestina em Gaza. A faixa de Gaza. Faixa de Gaza, sofrendo, de fato, uma agressão que até nós podemos chamar de genocídio nesse momento, ou crime contra a guerra, crime da guerra, crime contra a humanidade. Por que nós podemos dizer isso? Porque até esse momento mais de quase em torno de 1.200 mortos nesse conflito que hoje em dia completa o 21º dia, em torno de 7.000 feridos, em torno de 7.500 casas destruídas totalmente e em torno de 30.000 casas foram atingidas. Quer dizer, quase 10% da moradia de Gaza hoje em dia foi atingida por esta agressão israelense lá. Então, por isso eu falo que desses mortos, de fato, 1.200, em torno de 80%, segundo, de fato, a estimativa da ONU, são civis, sendo que quase 33% são crianças e mulheres civis. A agressão está acontecendo, para o nosso telespectador ter uma ideia, a Palestina quase que se está colocada em dois territórios, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A maior população está na faixa de Gaza? Não, a maior população existe de fato em Cisjordânia, em torno, talvez paralelo, mas mais em Cisjordânia. Agora, a diferença no aspecto territorial. Em Gaza, a área de Gaza, a faixa de Gaza, como é conhecida para o mundo inteiro, tem em torno de 350.000 km², o que significa 1,2% de extensão histórica da Palestina. Enquanto Cisjordânia, por enquanto, em torno de 20% da Palestina histórica. Sim.
Então, a faixa de Gaza tem extensão, quer dizer, tem um comprimento em torno, no máximo, chega a 36 quilômetros, e a largura também, no máximo, chega a quase 16 quilômetros. Você tem 2 milhões de pessoas vivendo naquela área. São 2 milhões de pessoas, Sim, que vivem numa faixa de 16 quilômetros de largura por 30 e poucos quilômetros de comprimento. Sendo que todas as fronteiras estão isoladas do resto do mundo. Totalmente Gaza, você pode dizer, hoje em dia, uma prisão aberta para 2 milhões de pessoas. Porque você está sendo cercado pelo ar, mar e a terra. E tem bloqueio total por parte de Israel. Que as pessoas de Gaza simplesmente até se quer remédio ou alimentos, só passa se Israel aceita isso. Daí então a gravidade, quando o senhor diz que destruir uma casa, para nós pode, não, faz de novo, mas não tem nada, tem que trazer o tijolo, o cimento, o ferro, o cal. E imagina que é proibido entrar cimento, sabe? Ah, não E sabia. ferro, não, é proibido entrar em Gaza. E por isso, eu acho a primeira coisa, uma agressão contra o povo palestino. Não é contra Hamas, como eles falam, não, Hamas é pretexto, mas é uma guerra contra o povo palestino. A história de Israel foi assim sempre, desde 48, desde a sua fundação. Assim foi. Começou, de fato, massacres. E massacres que são mais ou menos a evidência nós podemos encontrar em certos documentos das Nações Unidas. Mas hoje em dia, graças à mídia social, Facebook, Twitter, tudo isso, que as imagens reais dá para chegar para todo mundo. E vou dizer uma coisa, sabe, que atualmente uma agressão contra o povo palestino, porque começou assim em 48, está continuando a mesma coisa. Mas antes o mundo não enxergava como está enxergando hoje. Essas cenas, de fato, que é muito difícil alguém consegue olhar todo o tempo que está acontecendo, especialmente com criança. É difícil, por isso eu falo. O povo palestino, de fato, a guerra lá, ele está defendendo, de fato, contra uma agressão. Mas uma defesa ética, porque está defendendo o quê? A própria existência dele. Como povo. Como povo. A própria, de fato, quer dizer, ele quer comer, quer remédios, quer escolas, quer tudo isso. Israel, de fato, não sobrou nada para não usar e não usou, a não ser a bomba atômica. Só isso. Mas usou, sabe, o maior poder de fogo, aviões, tanques, exército bem treinado, está destruindo infraestrutura. Hoje em dia atacou, de fato, a empresa de energia elétrica lá. Mais de 90% de água não é potável em Gaza. E a gente está vendo isso, sabe? Sim. Isso tem causado reações no mundo inteiro. Nós tivemos no sábado que passou um ato de apoio ao povo palestino aqui na nossa cidade. O senhor esteve no ato, foi bem? Que avaliação o senhor fez? Houve boa participação? Eu acho que boa participação e foi bom, de fato, um ato. E o povo brasileiro sempre foi um povo solidário, um povo palestino, e as causas da justiça sempre foi. Como um dos oradores falou naquele dia, o governo brasileiro foi o primeiro, único, de fato, que chamou o embaixador do Brasil para consulta, e você sabe o que significa isso em termos diplomáticos. E hoje o presidente do Brasil, ela de fato caracterizou o que está acontecendo lá como eu acho, não sei se falou a própria palavra, massacre. Quando um presidente chega para chamar massacre, sabe, por uso desproporcional, isso é verdade, isso que está acontecendo. Mas foi excelente, sabe, eu acho, em todas as cidades brasileiras, em todas, São Paulo, Rio, Bozé, Minas Gerais, todos, de fato, nós temos um movimento de solidariedade contra essa agressão brutal que está acontecendo contra o povo palestino em Gaza.
Esse é um dos efeitos, digamos assim, colaterais negativos para o governo israelense, né? Como o senhor diz, o mundo todo está vendo e não há nenhuma pessoa de mente sã que não fica impactada por esta situação. Então nós temos digamos assim, um uso desproporcional da força, mas Israel é um dos maiores exércitos do mundo, mais bem preparados do mundo. No entanto, todo esse poderio, passam-se os dias e os dias se transformam em semanas. Israel não pôde ainda cantar uma vitória. Não, Israel não pode cantar uma vitória porque, para mim pessoalmente, Israel já foi derrotado como Estado, já foi. Porque 21 dias eles estão lutando com armas mais sofisticadas, há um exército muito bem treinado, contra os combatentes, dentro de uma área 350, como nós falamos, 350 quilômetros quadrados. Por isso, moralmente, para mim, Israel moralmente já foi derrotado na frente de todo mundo, por dois fatores. Primeiro, pelos massacres que está acontecendo lá, genocídio que está fazendo contra a população civil, especialmente contra a criança, e depois, por não conseguir até agora, apesar que todos os foguetes não fizeram nada contra Israel, todos não mataram ninguém, eu acho 2 ou 3 civis morreram, mas criou um Estado que Israel tem que repensar, ou tem que viver em paz com os vizinhos e os palestinos, ou eu não sei que estratégia pode encontrar amanhã no futuro, não sei. Israel tem que repensar muito bem a própria presença e existência dela na região, depois desse conflito. Porque sempre pensou, Israel não pode cantar aquela história antiga que em 6 dias nós venceram 4 ou 5 exércitos árabes. De fato, já passou. Esse já passou faz 46 anos. Hoje em dia, 21 dias, não é 6 dias, 21. Não consegue, de fato, avançar 200 metros numa área totalmente cercada, bloqueada totalmente, sabe? Então, Israel tem que repensar o próprio futuro deles na região, como resultado do que está acontecendo. Bom, esse conflito deve se encaminhar para uma trégua, para uma negociação, até com a ONU já se manifestou, parece que dos países que votaram, apenas os Estados Unidos não condenou a ação israelense, né? Então deve estar, nesse momento, já se criando condições para uma negociação, uma suspensão do ataque. A gente pode esperar isso, mas infelizmente todo mundo está dormindo em termos de governos. Sim. Em termos de governos. ONU, mesma coisa. Os povos do mundo se levantaram contra esses crimes contra a humanidade. Se levantaram todo mundo, de fato. Governos não. Estados Unidos deu para Israel 3 semanas. Nessa agressão para tentar liquidar todas as forças de resistência lá. Não conseguiu Israel. E por isso Estados Unidos ontem, ou 2 dias atrás, o presidente americano chamou Netanyahu e pediu dele para simplesmente parar, ou pediu cessar fogo. Não é porque, de fato, americano, não é porque um problema entre Israel e Estados Unidos, contrário, são parceiros, de fato. Eles são parceiros. Mas quando Israel começou essa agressão, é claro que já conversaram com os americanos. Claro. E eles, Estados Unidos, deram 3 semanas. Como Israel, dentro de 3 semanas, não conseguiu só matar os civis, essas cenas, na frente de todo mundo, e nesse caso, Israel está matando por bombas americanas, aviões americanos, tanques americanos, tudo americano, dinheiro americano. Então não é simplesmente só a imagem de Israel que foi arranhada no mundo, mas também a imagem americana. E por isso os americanos agora estão pressionando por cessar fogo, que senhores não vão conseguir alcançar os objetivos que vocês colocaram. Eu acho que Israel está procurando uma saída.
está procurando uma saída, porque ele tem duas opções. Ou entrar com a Gaza inteira, e não são dispostos a pagar um preço, ou voltar sem alcançar nada, aí também não é aceitável. Então está procurando alguém para deixar eles descer de árvore que eles subiram, nesse momento. Essa é a situação de Israel. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe, que os palestinos mesmo estão, sabe, lutando uma guerra, coisas que saíram éticos demais nessa guerra. Porque até esse momento são 56 mortos por lado israelense, sendo que 53 soldados. Quer dizer, só 3 civis. Enquanto lado palestino, sabe, são quase 1.200 mortos, 80% são civis. Então, quando nós vamos chegar para a ética, os combatentes palestinos que Israel chama terrorista, eles são muito mais éticos do que o próprio israelense. Eles chamam eles para se enfrentar na frente de batalha, sem nada, com aquelas armas pequenas. E também foram éticos, tem outro aspecto ético para a guerra, que simplesmente o palestino está lutando para simplesmente tentar acabar com o bloqueio contra as crianças e o povo que vive em Gaza. Acaba com o bloqueio. Nós queremos... O bloqueio por si só é uma violência muito grande. Esse é um crime contra a guerra, é crime contra a humanidade. Bloqueio, você bloquear uma população inteira, é simplesmente crime contra a humanidade no direito internacional. O que está pedindo pessoas lá? Queremos mais quilômetros para buscar no mar. Queremos, sabe, que alimentos para nós livremente. Queremos reconstruir nossas casas, tudo. Então Israel, quando fala de fato, eu saí de Gaza, eu dei a independência, é mentira, totalmente. Israel saiu, se retirou, o exército fez pior. Economicamente, cercou tudo, então ninguém pode respirar, de fato, se Israel não quer. Por isso, finalmente, eles têm que se defender, têm que resistir. Nós ouvimos o professor Maysar Omar, que é vice-presidente da Confederação Palestina Latino-Americana e Caribenha. O diretor do Sindicato da Alimentação, Darcy Rocha, fala sobre a atuação da Força Tarefa, parceria entre sindicatos e Ministério Público na fiscalização dos frigoríficos. Confira. Já é do conhecimento da comunidade, da sociedade, escrita e falada, que no estado do Rio Grande do Sul se formou uma força-tarefa composta pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a qual eu represento aqui no estado do Rio Grande do Sul, e dos sindicatos locais. Essa força-tarefa tem o objetivo de fiscalizar as indústrias, os frigoríficos de ave no estado do Rio Grande do Sul. Começamos a fiscalização esse ano pela cidade de Passo Fundo, onde a primeira empresa visitada pela Força Tarefa foi a Companhia Minuano de Alimentos. Depois tivemos na JBS de Montenegro, na BRF em Lajeado, na Agrosul em São Sebastião do Caí e agora na última semana na Frinal, lá em Garibaldi. Todas as empresas foram autuadas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público e também tiveram setores interditados, haja vista o não cumprimento da NR 36. A NR 36 é a norma regulamentadora dos frigoríficos. Essa norma foi assinada ainda no ano passado pelo então Ministro do Trabalho e ela tem o objetivo de fiscalizar as condições de trabalho, de diminuir o ritmo de produção e de estabelecer as pausas que são necessárias para que os trabalhadores não adoeçam tanto quanto adoecem hoje. Os trabalhadores deverão ter 5 pausas durante a jornada de trabalho, cada pausa essa de 10 minutos por dia. E além do mais, tem uma série de outros itens na SNR que tem que ser cumprido pelos frigoríficos, desde as questões ergonômicas até as questões dos acidentes típicos de trabalho. Fora isso, tivemos ainda este ano na cidade de Bagé um seminário com essa mesma força-tarefa, com especialistas na área de ergonomia, onde
foi determinado que para o ano que vem teremos a força-tarefa no setor de frigorífico de carne bovina. E aí essa força-tarefa deverá fiscalizar as grandes empresas do setor de carne bovina e também, se houver tempo, ainda de médio tamanho a essas empresas. Os sindicatos estão participando da força-tarefa, a Confederação dos Trabalhadores da Alimentação vem participando efetivamente, e é a única forma que tem de fazer com que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho e mais dignidade na questão do trabalho nos frigoríficos gaúchos. O filme conta um pouco da vida e da obra de Patrícia Galvão, a Pagu. Casada com Oswald de Andrade, participou do movimento antropofágico, jornalista, escritora e tradutora, entre outras coisas. Ficou presa por quase 5 anos durante a ditadura Vargas, por ser militante do PCB. Acompanhe mais essa dica de filme. Além, muito além do Martinelli. Era filha da lua. Era filha do sol. O pai dela gosta de bulinar nos outros. E Pagu nasceu, de olhos terrivelmente molengos e boca de xerrami. Pagu era selvagem, inteligente e besta. Todos amavam vê-la passar pela Rua Direita ou pelo Lago São Francisco. A cabeleira solta sobre os ombros, os lábios exageradamente pintados com um batom escuro que lhe realçava a palidez. Ela era uma colegial que Tarsila e Oswald resolveram transformar em boneca. Vestiam-na, calçavam-na, penteavam-na, até que se tornasse uma santa flutuando sobre as nuvens. Vi Pagu. Sou mais do que nunca antropófago. Vamos comer outro bispo sardinha, Pagu? O número esquisito do programa do Municipal foi o da senhorita Patrícia Galvão, Pagu. Ela recitou versos e poemas antropofágicos. Foi um sucesso delirante. Valente, corajosa, interessante, original. Pagu é o primeiro soldado que marchou firme para o fronte da avançada antropofágica. Bravo, Pagu! O que eu penso da antropofagia? Eu não penso. Eu gosto. Livros a publicar? Tenho. A não publicar. Os 60 poemas censurados. E o álbum de Pagu? Vida, paixão e morte. Em mãos de Tarsila, que é quem cuida dele. Se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu de Pagu. Agora sim, o mundo pode desabar. Veja esse e outros programas através do site do Sindicato da Alimentação ou acesse o YouTube, coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.